Salve, amigos, seguidores, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês, sempre. Livro, leitura, como que a escola hoje está aplicando o método do ensino. Vamos entender com uma pesquisadora da Universidade Federal do Paraná como que ela identificou um processo didático super interessante para que os livros ganhem vida em suas vidas. Jaqueline Rodrigues, professora Jaqueline, seja bem-vinda ao Bioma 7. Obrigada, Elton. Bom dia. Então, eu sou professora, né, da Rede Estadual Pública. Perfeito. Sou doutora pela Universidade Federal do Paraná. Mas hoje eu estou aqui não para representar nenhuma instituição, Perfeito. né, mas para falar da minha tese de doutorado e do material que eu conheci nesse percurso, que trouxe um novo olhar para o texto literário em sala de aula, que é a pedagogia do letramento sócio-interacional crítico, que foi desenvolvida pelo professor Rogério Casanovas Tílio. Ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu o conheci durante o meu período de doutorado, então faço parte de um grupo de pesquisa coordenado por ele, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o NELID, Núcleo de Estudos de Letramento e Livro Didático. Então, é um grupo focado na formação dos estudantes, na formação leitora, tem uma preocupação muito grande com a produção de material didático e como esses materiais podem ser trabalhados, né, em sala de aula, de modo a produzir sentidos, a formar cidadãos mais críticos, mais participativos. Maravilha. Um pouquinho da tua história, porque a gente precisa passar, para quem vai assistir o teu podcast, aqui do Bioma 7, há quanto tempo você está na educação e como que você despertou o interesse para chegar nesse momento de pesquisadora sobre esse assunto específico? Então, eu faço pesquisa já há um bom tempo, né? Eu sou professora da rede estadual desde 1999, então são 26 anos. 26 anos já em sala de aula. Já em sala de aula, mas eu já trabalhei anteriormente também em sala de aula com alfabetização de adultos em um projeto de alfabetização no município de Assis Chateaubriand, Médio Oeste do Paraná. E foi ali que eu vi a importância e o valor da leitura. E, a partir dali, todo o meu trabalho, todas as minhas pesquisas, desde a universidade, né, eu entrei no curso de letras em 1995, e em 1996 eu comecei o trabalho com esse grupo, né, de adultos que estavam buscando aprender a ler e a escrever. E aí todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa desde então na universidade é focada nesse trabalho mesmo de leitura, de formação cidadã, de ter a leitura como subsídio para a vida. Uma poderosa ferramenta. Uma ferramenta importantíssima. Importantíssima. Sem dúvida nenhuma. Importantíssima. Certo. É para a vida. E aí, com o tempo, né, eu trabalhei 2 anos e depois eu passei a trabalhar com língua portuguesa e com língua inglesa, e tanto em uma língua quanto em outra, eu sempre tive muito apreço pela literatura. Então, eu sempre prezei pelo livro literário, pela importância do trabalho com o texto literário em sala de aula. E eu acho de suma importância que, pelo menos, um livro inteiro por ano, que os alunos possam, né, conhecer, ler, mas, assim, não aquela leitura superficial, né? Compreender uma o leitura de compreensão mesmo. E a compreensão, né, a partir do momento em que eu passo a compreender um pouco melhor as ferramentas ali de análise mesmo de texto e de como funciona uma sala de aula, de como funciona uma dinâmica de leitura, eu pude chegar nesse momento de entender que a interação mesmo pessoal ali, não essa interação virtual, né, que é tão comum hoje. A interação ali de sala de aula, o debate, essa construção coletiva é ela que transforma. Né? E eu encontrei nesta pedagogia os elementos que eu precisava para desenvolver todo esse trabalho que eu já acreditava, né, desse movimento transformador, dessa necessidade de uma leitura que direcionasse, né, a um movimento de transformação. Entendi. Qual que é a origem, então, do teu escopo, do teu centro observatório aí? Por exemplo,
Você, nos bastidores, você me falou que você trabalhava com essa didática já na língua inglesa. E daí você trouxe um pouco ou muito disso para a literatura da língua portuguesa. Como é que funciona aí? Na verdade, o professor Rogério Tílio, ele desenvolveu esse trabalho, essa pedagogia, a pedagogia do letramento sócio-interacional crítico, para um trabalho voltado para a língua inglesa. Ele é professor de língua inglesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele tem inúmeros projetos, e inclusive essa é a obra mais recente dele, Letramento Sócio-Interacional Crítico na Educação Linguística em Língua Inglesa. Pode mostrar para a câmera. Aqui, nesse material, tem diversos exemplos de como o trabalho funciona no curso de língua inglesa ofertado pela Universidade Federal por meio do CLAC. Perfeito. E conhecendo esse trabalho no nosso grupo de pesquisa, lá em 2021, quando eu iniciei o doutorado, eu comecei a imaginar que seria possível trazer essa proposta para o ensino de língua portuguesa, mais especificamente para o ensino de literatura. E aí, durante todos esses 4 anos, né, porque eu fiquei 4 anos ali entre pesquisa, né, a construção da minha tese, o desenvolvimento de toda a proposta, né, a gente conseguiu observar algumas particularidades dessa pedagogia e em como ela seria importante para o trabalho com literatura. E hoje eu ouso dizer que essa pedagogia ela é importante para qualquer disciplina que se pretenda ensinar dentro de uma sala de aula. Entendi. Ela é muito completa, ela é muito interessante, ela é muito valiosa, ela prevê todo esse dinamismo, né, e essa troca que é importante, né, para a construção de sentidos, para a formação cidadã, né? E tanto o professor Rogério Tílio defende essa ideia também, né, de que ela pode ser utilizada por outras disciplinas. E coube muito bem com o trabalho com o texto literário que eu desenvolvi no ano passado, como parte, né, da minha pesquisa de doutorado. Vou te fazer, no bom sentido, uma boa provocação aqui. Na minha época, nós recebíamos o livro na data tal e tínhamos a sinalização que na data tal do mês seguinte seria a prova do livro. Poucos professores faziam uma dinâmica ou outra. A apresentação de um teatro, às vezes, mais para o final do ano, enfim. O que tem de diferente hoje nessa aplicação desse processo, desse novo instrumento que vocês observaram? Bom, são praticamente 30 anos, né, de experiência em sala de aula. E observando esse tipo de situação acontecendo, né, dificilmente um aluno vai conseguir fazer uma leitura completa, de uma obra completa, e, a partir disso, refletir a sua vida, refletir o cotidiano, refletir a sociedade e construir novos significados, de maneira solitária, em casa, por exemplo, numa leitura individualizada. E eu acho muito complexo você avaliar por meio, talvez, ali de um formulário, 10 questões, 5 questões, enfim, o que, de fato, foi apreendido, né, dessa leitura. Sim. Então, como que esse trabalho funciona? A pedagogia de letramento sócio-interacional crítico ela tem 4 etapas. Na verdade, eu nem gosto de falar 4 etapas, são 4 elementos, porque etapa sugere que uma coisa aconteça logo após a outra, né? E nós entendemos que algumas questões elas não é possível mensurar quando inicia e quando termina uma aprendizagem, por exemplo, ou um momento de transformação, né? É muito mais amplo que isso. Então, a pedagogia de letramento sócio-interacional crítico, ela possui 4 elementos que são muito importantes, e eu acredito que o primeiro deles seja um dos grandes momentos mais importantes, que é a prática situada. O primeiro momento é a prática situada. É a prática situada, que é nesse momento em que você promove com os teus alunos aquele momento de pré-leitura, de verificação ali de conhecimentos prévios sobre algum tema. E a outra coisa muito importante de se dizer é que a pedagogia do letramento sócio-interacional crítico ela parte também de temas, né? Então, assim, não é apenas uma obra em si,
mas a temática, que temas a gente vai debater? Por que essa obra é importante para essa turma, para esse nível de educação, para essa idade, né, essa faixa etária, para essa região onde eu moro? Sim. Porque o nosso país ele é infinitamente grande, infinitamente rico. Né? Qual obra seria interessante para um trabalho com aquela turma, naquele contexto? Né? E, então, assim, pensar antes quais temáticas seriam interessantes, né, de serem trabalhadas, e, a partir daí, você promove o engajamento, ou não, né, desses estudantes. Então, a prática situada ela tem esse potencial ali de utilizar esses discursos disponíveis, aquilo que o aluno já traz, né? Certo. Que todos nós trazemos, né? Certo. Conhecimentos anteriores, e é a partir dali que o professor parte, então, para um trabalho mais consistente. Então, Elton, como a gente vinha falando, né, da pedagogia do letramento socio-interacional crítico, Sim. ela possui 4 elementos que são bem importantes. E eu vou ler, para não correr Fique o risco tranquila. de esquecer, né? Tá bom. E, enfim, a prática situada, que é essa imersão em experiências, a utilização dos discursos disponíveis, inclusive aqueles dos próprios estudantes. Tá. A instrução, que prevê, então, um entendimento consciente, sistemático e analítico de conteúdos, e, a partir daí, descrição e interpretação de diferentes modos de significação, e significação é algo que faz toda a diferença nesse trabalho, né? A postura crítica, que deve acontecer durante todo o processo, né? Que é a interpretação dos significados construídos nos respectivos contextos social, Certo. cultural, educacional, enfim. E a prática transformadora, que é o nosso objetivo maior, né? Com essa pedagogia, que é essa apropriação desses significados com a sua reutilização em novos contextos. Ou seja, a educação sendo entregue efetivamente. Exatamente. Perfeito. E o professor Rogério, ele preza pelo termo transformadora e não transformada. Porque se nós dissermos uma prática transformada, é como se ela tivesse terminado. E você concorda com isso? Eu concordo com o professor Rogério, que é transformadora, Tá. porque não existe um momento em que um entendimento ele termine, porque a partir dali surgem novas dúvidas, novas ideias, novos conceitos. Perfeito. Eu vi que você trouxe ali um livro que me chamou a atenção, Vidas Secas. Pode pegar ali, por gentileza? Claro. Esse aqui. É isso. Vidas Secas está em mais ou menos que série ali do ensino médio ou ensino fundamental? É terceiro ano. Terceiro ano do ensino médio. Ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. Perfeito. É uma obra complexa? Muito complexa, muito rica. Tá. Né? Como é que você aplicaria a leitura de Vidas Secas dentro dessa didática? Então, foi exatamente isso que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, né? Vamos lá, então. Em 2025. Aham. Então, assim, é uma obra que tem 12 capítulos. Aham. E eu implementei em uma turma de terceiro ano do ensino médio. E, basicamente, a proposta toda gira em torno da interação, do debate, da construção coletiva de significados. Então, só faz sentido se a leitura acontecer no contexto de grupo, no contexto dessa dinâmica de sala de aula, que precisa ser construída aos poucos. Tá? Então, por exemplo, o primeiro capítulo da obra eu fiz questão de fazer a leitura junto com eles. Eu fui, aos poucos, lendo e debatendo com eles aquilo que surtia mais efeito ali para a curiosidade, para aguçar o interesse. Juntamente com isso, tentando compreender o vocabulário, porque... Isso seria a fase 1 já do processo? Isso é aquela fase ali onde você situa ali, né? Para a gente entender como que é a prática situada, o que esse meu aluno traz de conhecimento prévio, né? E ali você já consegue ter um feedback do aluno. Exatamente, exatamente. E é ali que surgem as primeiras dúvidas deles também. Certo. E é a partir dali que o professor sente a necessidade de ir adequando o seu planejamento. Qual o norte seguir? Exatamente. Fabuloso. A parte 2, em Vidas Secas, já trataria do que, por exemplo?
Então, na verdade, não existe assim um passo a passo definido Certo. como se fosse uma receita de bolo. Certo. Tá? Não é nesse sentido que funciona. Mas a dinâmica que eu utilizei, então, seria o seguinte. Eu preparei algumas questões ali, né, para instigar a curiosidade, Por exemplo? para o início do capítulo. Referendada a essa obra, por exemplo. Por exemplo, assim, o conhecimento primeiro ali das personagens, né? Quais as principais características, o que eles observavam, por exemplo, em determinados personagens, e em como aquilo poderia refletir em suas vidas. Vamos recapitular um pouco dos personagens de Vida Seca? Claro. Por exemplo, cite nomes lá dos personagens para a gente trazer essa beleza toda. Tá, então acho que, por favor, basicamente, todo mundo, quando se fala em Vida Seca, se lembra da cachorrinha baleia. tá. Né? Ela é a personagem mais aclamada, a personagem, assim, ouso dizer que talvez mais pesquisada, né? É uma família de retirantes, então o pai, o Fabiano, a mãe, que é assim a Vitória, e 2 filhos que eles não têm nome. É o menino mais velho e o menino mais novo. E, curiosamente, nessa turma que eu trabalhei, não foi a cachorrinha baleia que chamou atenção. Foi a postura do pai, o Fabiano. Esse retirante que precisava sustentar sua família, buscar uma situação melhor, fugir da seca, daquela miséria, né? daquela vida difícil, né? Que eles viviam no sertão nordestino. E tocou muito, mas tocou assim, muito, muito mesmo, naquele grupo de alunos. Por isso que eu digo que o contexto é importante. Talvez se eu levar essa obra hoje para um outro grupo... Sim, é isso que eu ia dizer para você. Pessoal, olha que legal. Vidas Secas, como exemplo, ela aplicou numa turma que teve uma reação. A personagem, a cachorrinha baleia, não foi o que geralmente é o personagem de chamar a atenção dos alunos. Foi um outro personagem. No entanto, essa obra aplicada em outras turmas pode também ter um feedback diferenciado. Mas o propósito é importante estar sendo analisado para que seja seguido. Exato. Perfeito. E é por isso que o planejamento precisa ser contínuo também. Entendi. E essa etapa de instrução prevista na pedagogia de letramento sociointeracional crítico, ela precisa ser revista e reorganizada durante todo o processo. Certo. Porque, como eu falei de temáticas, né? As temáticas são importantes para essa pedagogia. Por quê? Porque elas surgem a partir da compreensão que o aluno trouxe. Tá. Então, por exemplo, eles questionaram coisas que não tinha na obra. Por exemplo, o uso de métodos contraceptivos. A obra não traz isso. Por isso a riqueza também da literatura, né? Mas você despertou isso através... desse momento onde eles puderam trocar experiências, onde eles tiveram a liberdade de falar sobre o que pensavam da postura desse pai, da figura da mãe, né, que, se alguém, né, tiver a possibilidade de ler minha tese, ali tem muito bem descrito esses momentos ali, né, no qual, por exemplo, uma aluna colocou a mãe como muito afetuosa com relação aos filhos e o pai como um pouco mais frio. Depois, um outro grupo veio em defesa desse pai, por conta das condições de vida, que aquele era o comportamento para um pai de família da época. Então, eles começam a refletir sobre como funciona, né, uma família hoje, qual é o papel de um pai, e como funcionava... Né, naquele período onde a obra aconteceu, né, onde o enredo se deu. Então, essa riqueza ela só é possibilitada nessa troca. Entendi. Ela só é possibilitada na interação que acontece sendo promovida em sala de aula. E no momento da sala de aula, você usa quais outros instrumentos para que esse debate ganhe mais vida ainda? Por exemplo, vou te perguntar, você faz trabalhos, dinâmicas de grupo... teatro, o que você utiliza, Jaqueline? Normalmente eu começo com dinâmica de grupo, certo. Já de sensibilização para conhecer a obra. Perfeito. Né? Então, normalmente eu faço ali algum tipo de provocação. Para essa turma eu levei, inclusive, embrulhados 2 presentes. Um com uma embalagem muito bem produzida, muito bem organizada,
e uma com um papel velho, amassado, um papel craft, assim, mal embrulhado, e coloquei no centro da sala. E também tem isso, a turma não fica enfileirada, né? A gente reserva sempre um espaço maior para que eles possam se sentar em círculos. Essa dinâmica de organização da sala também é importante para que as pessoas se observem, as reações possam acontecer de forma fluida, né? E eles tinham que decidir qual daqueles presentes eles queriam ganhar. A partir dali, a gente começou a debater a questão das aparências, a questão de... Por exemplo, uma aluna minha falou, professora, se eu olhasse para esse livro na prateleira da biblioteca, eu não ia me interessar pela leitura, só pela capa. Na verdade, a capa que ela mostrou era uma outra capinha, porque eu levei livros de edições diferentes, né? Porque eu precisei ali de quase 40 volumes. Então, eu consegui alguns volumes com capas diferentes. E aí ela destacou uma das capas e falou que, pela aparência, ela já não ia ter o interesse pela leitura. Tá. E, claro, essa questão da aparência a gente leva para inúmeros campos, né? A aparência da capa da obra, mas a aparência... da temática, do assunto. Teve gente que falou que não se interessaria pela seca. E quando essa dinâmica de grupo termina, que eles abrem as embalagens, dentro tem sempre o mesmo conteúdo. Então, eu faço essa provocação para que eles observem que o exterior não diz tudo. Entendi. Não diz tudo, né? E então eles se engajam e sentem essa curiosidade em conhecer. Então a gente dá umas pinceladas sobre algumas temáticas, mas a partir da primeira leitura, que eles começam a destacar aquilo que eles acharam interessante para ser discutido naquele capítulo, por exemplo, é a partir dali que o interesse acontece de verdade. Então, assim, todos eles têm que ler a obra inteira, porque eles precisam debater em sala de aula. Então, existe esse momento de leitura individualizada em casa, mas cada grupo, eu divido eles em 4, 5, aqui foram 12 grupos, né, um para cada capítulo, para que cada grupo seja responsável por um trabalho em grupo, criativo, sobre o que despertou interesse naquele capítulo. Tá. Então, eles trouxeram, por exemplo... trechos de filmes para mostrar assim que analogia que o que eles viram ali de interessante no filme que retrata a obra, o que é de discrepante. Esse construtivismo, aspas agora, eu vejo já que daí o teu livrinho lá ele começa a tremer assim, ganhar vida, ele começa a levitar, ele começa a fazer sentido, certo? É importante que esse processo seja utilizado para uma outra obra, por exemplo? Ah, com certeza. Com certeza. Então, é interessante provocar o aluno, por exemplo, Vidas Secas traz uma temática, que também desperta outros temas na cabeça do aluno. Sim. Mas, de repente, você consegue e deve identificar uma outra obra que venha contra todo esse propósito da temática de Vidas Secas. Para justamente trazer um novo para o aluno. E um novo desafio. É mais ou menos isso? É muito disso. Tá. É muito disso. Porque, a partir do momento que o leitor se entende como leitor e que ele leu e fez sentido, ele conseguiu refletir sua vida, sua comunidade, a sociedade, ele passa a ler de forma diferente. Ele passa a ler com um propósito. Por exemplo, vou voltar em Vidas Secas. Teve um momento da leitura em que eles debatiam a seca e coincidiu com um momento muito triste que o nosso país vivia com as enchentes no Rio Grande do Sul, no ano passado, que começou ali no final de abril. Terrível. Terrível. E eles começaram a querer debater a enchente. Sim. E foi ela que ganhou destaque em todo o trabalho e que eu levei para a minha tese, muito mais do que a seca. Porque, naquele momento, era a enchente que eles queriam debater. Era o sofrimento daquelas pessoas. Eles debateram, por exemplo, que, num dia comum que nós estávamos em sala de aula debatendo a obra, alunos de idade semelhante a deles, no Rio Grande do Sul, estavam tentando sobreviver. Naquele momento. Sim. Eles discutiram, inclusive, como seria diferente no final do ano, quando eles fossem prestar um vestibular, um Enem.
com relação àqueles alunos que não podiam frequentar a escola naquele momento, e não só não frequentar, mas lidar com o luto, lidar com toda aquela dificuldade. Então, olha como uma obra, Graciliano Ramos jamais pensaria que ela poderia chegar nesse nível de debate, por exemplo. Certo. Graciliano Ramos escreveu essa obra ricamente e ela perpassou aí tanto tempo e continua fazendo efeito e trazendo sentidos, promovendo debates, que foi ampliado. Eu tive um grupo de meninos, por exemplo, que trouxe a questão da seca do Nordeste em comparação com um jogo de videogame que eles eram acostumados a jogar, né? E aí eles debateram essas semelhanças, as diferenças, aquilo que eles imaginavam, como era no imaginário deles o cenário. Então, para esses meninos, o cenário descrito na obra era muito próximo de um cenário norte global, por exemplo, que é o que eles têm acesso. Aí também entra o lúdico no espaço escolar. Exato. Então, eles trouxeram, para ilustrar aquele capítulo que eles iriam apresentar, eles criaram imagens com inteligência artificial. Né? Então, assim, foi muito bonito. Foi um trabalho que... Enriquecedor. Fez sentido. Fez sentido. Então, assim, Vidas Secas sendo representada por meio de inteligência artificial, mas, assim, por aluno que leu. Sim. Que leu, ele construiu. Não pegou pronto na inteligência artificial. Entendi. Né? Aquilo que fez sentido para ele, ele transformou por meio da tecnologia. Que legal, sensacional. E é daí, pessoal, é nesse sentido que vocês da educação falam, aspas, é sobre isso, fecha aspas. Exatamente. Não é verdade? E você também trouxe outra obra ali do Frankenstein. Vamos falar um pouquinho dessa obra antes de falar do teu processo didático de novo aí, porque eu sei que você adora livros. Sim, certo? muito. Mas em alguns em específico. Mostra lá a capa do Frankenstein, por favor, dessa edição que você tem aí. Eu tenho essa edição, que ela é bilíngue, né? E eu ganhei uma, hein, pessoal, hoje de presente. E trouxe essa que é nível básico em língua inglesa. Isso aqui, quando eu fiz PDE também do governo, né, do Estado do Paraná, na época eu desenvolvi um projeto de leitura em língua inglesa com Frankenstein. Então, os meus alunos de primeiro ano de ensino médio, leram essa obra em língua inglesa. Qual é a resenha do livro? Então, é a criatura, né, do Dr. Victor Frankenstein, que é produzida a partir de partes de corpos, né, de cadáveres. E lá em 2018, essa obra completava 200 anos. 200 anos. 200 anos. E os meus alunos... Na verdade, eu implementei esse projeto em 2014. Mas eu persisti com ele por muito tempo. E em 2018, quando a obra completa, então, 12 anos... 12 anos não, 200 anos. Eles debateram inúmeros temas. Desde abandono, um pai que abandona um filho. Então, eles discutiram questões familiares, eles discutiram célula-tronco, eles discutiram clonagem. Medicina. Né? Então, assim, foram produzidos 10 salas temáticas. Certo. Eles pesquisaram a vida de Mary Shelley, que ela era uma jovenzinha, né, adolescente ainda, né, que escreveu essa obra tão rica e tão emblemática. Eles conheceram filmes, eles debateram o contexto de criação dessa obra lá do século XVIII. Então, eles conheceram um pouquinho ali do Lord Byron, né, do Percy Shelley, que era o esposo da Mary Shelley. Então, assim, a leitura ela sai da sala de aula, ela ganha vida. Na época, eu trabalhava com um letramento crítico, que é também uma teoria muito importante, né, que me trouxe até aqui. O letramento sócio-interacional crítico, hoje ele veio para complementar, né? Então, hoje, com essa nova pedagogia, esse trabalho pode ser ampliado. Certo. Né? Então, mas desde sempre essa preocupação com a produção de sentidos, com fazer sentido para aquele leitor, para aquele sujeito leitor ter participação efetiva na leitura. Eu escutei de um professor, um sábio professor, que quem lê bem tem tendência a escrever bem. Faz sentido? Muito, muito. Então, por que a gente tem dificuldade na redação, às vezes?
por falta de leitura. Né? Muito E quando eu falo redação, não é a dissertação da escola. Né? Introdução, contraponto, introdução, desenvolvimento, contraponto e conclusão. Não é isso somente. É saber fazer tua monografia na faculdade. Sim. É escrever um e-mail. Escrever um e-mail. Né? Um texto que faça sentido para a pessoa. Participar de uma entrevista de emprego, por exemplo. Exatamente. Então, que é texto. Exatamente. É que às vezes a gente esquece que texto não é só o texto escrito. Exatamente. Né? E a linguagem, ela acontece por meio de textos. Então, só é possível o desenvolvimento da linguagem por meio do texto. Sim. E quanto mais a pessoa lê e compreende o que lê, né, muito melhor ela vai se desenvolver em todos os outros campos, né, da sociedade. Sim, sim. Né? Isso é cidadania. Isso é cidadania. Então, interessante, né, Jaqueline? A tua missão hoje, ela além de concluir com êxito, e te dou parabéns por isso, a tua entrega didática, educacional nas 4 paredes da sala de aula, você conseguiu transportar isso, de fato, para a vida do aluno. Né? A gente sabe que, de repente, estatisticamente, não é 100% daquele grupo que entendeu, compreendeu e vai levar para a vida. Mas hoje, pelo jeito, já tem um bom percentual que já está levando para a vida. E quando a gente fala de ensino médio, o que é ensino médio? É a porta já da faculdade. Sim. Né? Sim. Que dali vem o 3º ano, que é o vestibular, e daí a pessoa já está fazendo um jornalismo, uma medicina, uma pedagogia, uma engenharia, e a importância do bom hábito da leitura, quando a gente sabe que a gente precisa, entende e gosta de identificar pontos, isso vai ser levado para aquela profissão. Aí vem o estágio, aí vem um estágio obrigatório, aí vem o primeiro emprego, e daí você começa a entender, puxa, eu escrevo bem, por que meu colega de trabalho não consegue escrever um e-mail? Ah, porque ele teve lá atrás um cutuco, digamos assim, bem assertivo. Faz sentido isso também? Faz sim. E, inclusive, Vidas Secas é uma obra que vai e volta aí dos vestibulares, né? E, às vezes, as pessoas evitam os clássicos, né? Essas obras mais antigas, vamos dizer assim. O que mais você trouxe aí? Trouxe Terra Sonâmbula. Terra Sonâmbula. Do escritor Mia Couto. Por que Terra Sonâmbula? Essa foi a obra que eu pensei desenvolver com os meus alunos nesse trabalho para minha tese de doutorado. Tá. Mas ela se distanciava muito da realidade. Ela vai falar do pós-guerra em Moçambique. É uma obra maravilhosa, incrível. Mia Couto é um escritor fantástico. Inclusive, ele estará... em breve tem uma conferência com ele aqui em Curitiba, né? Que legal. Bacana. Tire foto e nos bande. Sim. O que mais você trouxe aí? Não, hoje eu trouxe isso, né? Tá. E aí, como ela se distanciava, então nós optamos, né, em conjunto ali com a minha orientadora, enfim, o trabalho com Vidas Secas. A gente eu consegui debater um pouquinho do meu trabalho no Uruguai, em 2022, numa mesa redonda, mas basicamente a gente foi falar de material didático, né? Produção de material didático. Certo. E esse ano, no mês 6, a minha orientadora, nós produzimos um material, a professora Deise Picanso, ela esteve na Espanha e apresentou um pouquinho da nossa tese, né? Desse trabalho que foi desenvolvido com Vidas Secas. Então, assim, a gente tem procurado divulgar um pouco. Aparentemente, ao que a gente conhece, pelo menos por meio dos registros, não tem nenhum trabalho aqui no Paraná com letramento socio-interacional crítico. E com literatura é o primeiro também. Show. Em breve a gente pretende, aí, juntamente com o professor Rogério Tílio, que é o precursor, né, o dono dessa pedagogia, escrever algum material voltado também para a literatura. Né? Curiosidade de foro íntimo. Qual escola literária você mais gosta, que você mais tem apreço, e qual delas você gosta de aplicar com esse teu novo instrumento aí? Eu gosto muito do romantismo. Do romantismo. Do romantismo. Que legal. Eu sou fascinada por esse período literário. Mas, dentro de toda a literatura, sempre tem, em todos eles, assim, sempre tem algum que me toca muito.
Então, eu gosto muito de trabalhar com os poetas árcades brasileiros, eu gosto muito do barroco, eu acho o barroco aqui no Brasil fantástico, e é um trabalho que assim a gente pode permear com arte, né? Álvares de Azevedo, o poeta maldito, Sim, qual que é a classificação dele? Ele é romântico? Ele é romântico. Ele é romântico. Ele é romântico. Entendi. A era da tuberculose. Isso, né? Daquela o mal do século. O mal do século, a cachaçada, o amor intangível. Isso. Apesar que o amor intangível tem o parnasianismo também tem? Ele perpassa por muitos, entendi. né? Mas esse sofrimento, né, muito grandioso, né? Eu acho que todos os períodos têm muito a nos trazer. Quando você fala do mal do século, por exemplo, se for aplicar, eu vendo, né, quero ver se eu entendi, numa sala onde eu estivesse, na hora eu ia identificar com o mal do século de hoje em dia, que consideram ansiedade, né, uma ou outra doença. Eles morriam de melancolia. Melancolia. Né? O que é a melancolia? E a gente vive hoje maus dos séculos, por assim dizer, né? Já faria essa analogia na hora ali. Sim, sim. Então, você vê como a obra, não importa de quando, ela é possível trazer. Apesar dela ter sido construída naquele tempo, ela é atemporal. Exatamente. É esse o grande poder da literatura, né? E uma das questões mais importantes que eu vejo na questão do romance, por exemplo, né? É essa possibilidade de trazer as personagens com vidas completas, né? Porque, assim, é possível debater qualquer texto em sala de aula, é possível produzir reflexão, questões sociais com textos jornalísticos, com letra de música. Sim. Mas o romance ele traz as personagens com vidas, né, toda essa questão subjetiva. O autor nos entrega, né? O autor nos entrega essas personagens prontas. E as nossas vidas estão em construção. Sim. Então, é algo assim que a gente observa de fora, a gente traz para a nossa realidade, né? Existe esse movimento em direção ao contexto, às vivências daquelas personagens e em como isso nos impacta, em como a gente pode refletir o presente, as nossas questões pessoais, as nossas questões sociais. Vidas Secas trouxe muito debate sobre família. As pessoas, né, os sujeitos leitores dessa obra, ano passado, eles trouxeram muitas questões familiares. E eles conseguiram reavaliar algumas questões e trazer para o grande grupo. E eles disseram, isso está descrito na minha tese, coisas que eles não tinham pensado sobre certos comportamentos de certos familiares. Então, eles valorizaram algumas questões que acontecem dentro de suas famílias. Então, foi um movimento muito acolhedor. Entendi. Pergunta que não quer calar. Processo de avaliação. Ele é construído neste processo didático ou você já vai fazendo as suas anotações e lá no final você estipula a nota do bimestre? Me conte isso, como é que funciona. Então, a avaliação é uma das questões mais complexas dentro do contexto educativo. Assim, eu acredito que seja, né? Porque você precisa justificar em números avaliativos. Exatamente. Tá. Mas é o processo. É o processo. É processual. Principalmente nessa questão de formação cidadã, de pensamento crítico, de produção de sentidos, né? Às vezes a transformação ela vem ocorrendo aos poucos para alguns, às vezes num processo um pouco mais acelerado para outros, mas todos saem transformados. Legal. Após ler uma obra como essa, por exemplo. Legal. Vou te fazer uma pergunta, eu quero saber da tua opinião, é extra-escola, não tem nada a ver com educação. Você sendo leitora, certo? E gostando de livros e é o teu instrumento de trabalho, um dos pelo menos, como é que você está enxergando hoje a questão de doação de livros, aquisição de livros? Você acha que melhorou ou você acha que pode ser feito um esforço maior na sociedade como um geral? Eu acho que a sociedade precisa sempre se esforçar cada vez mais. Porque tem muita gente que tem pilhas de livros. Exato. E às vezes esses livros são peso de papel. São para decoração muitas vezes. E às vezes uma decoração que está sendo empoeirada. Que recado que a gente poderia dar aí?
Eu acho que livro precisa circular. Circular. Inclusive, os meus alunos tiveram acesso a estas obras para eu conseguir lá as 37, 38. Alguns foram de doações, né, de professores, colegas, do seu acervo pessoal. Então, assim, eles ficaram felizes em saber que alunos de terceiro ano do ensino médio poderiam ler essa obra, né? Se mandarem mensagem depois nos cortes, Elta, eu tenho alguns livros aqui que podem ser úteis para a professora. Você aceitaria de bom grado? Com certeza. E já distribuiria. Então aí, pessoal, vamos sacudir as prateleiras. Inclusive, essa turma, quando nós terminamos o desenvolvimento desta proposta, Sim. alguns colegas fizeram doações, a minha professora lá do Rio de Janeiro, né, a professora Deise também. Você gosta de sebo? Muito. Muito. Legal. É uma boa possibilidade, né? Eu acho que dá abertura para que o acesso fique um pouco mais facilitado. Né? Eu não vou falar por compliance de qual cidade é a professora, mas ela está aqui em Curitiba. Curitiba tem excelentes sebos. Eu conheço alguns. Excelentes. Realmente, tem muitos. E tem de tudo. Tudo. Às vezes eu entro no sebo só para dar risada. Eu vou lá, pego e falei, pô, isso aqui. E às vezes eu acho uma raridade lá dentro. E não só livros, né? Tem algumas outras artes, né? Como discos, e enfim, que também produz sentido, que também é texto, que também é produção cultural, né? Jaqueline, encerramento, você queria deixar uma mensagem, você quer fazer um convite para teus colegas professores, para os nossos seguidores do Bioma 7, fica com você, por favor. Eu acho que o maior recado que eu posso deixar é que não deixe a leitura morrer, certo. Né? Que incentivem sempre quem estiver ao seu redor, filhos, sobrinhos, presenteie com livros, convide para frequentar aí um sebo, por que não? Uma livraria, ofereça a experiência de leitura. E eu vou te dar um spoiler. Eu estou por entrevistar uma psicóloga que está recomendando readquirir o hábito da leitura por causa do vício e as luzes do celular, que estão causando insônia, ansiedade e uma concorrência sem sentido entre as pessoas. Inclusive, na minha pesquisa, nessa tese, com esse grupo de alunos, eles colocaram a leitura do livro físico como preferência. Isso. Então, assim, às vezes a gente acha que não, que eles não têm mais o interesse, mas o livro físico ele ainda é muito relevante. Professora Jaqueline, muito obrigado. Eu que agradeço. Dariam vários capítulos. Vamos tentar uma mesa redonda futuramente, isso é um spoiler. Tudo bem. Certo? Bioma 7 recebendo Jaqueline Rodrigues, professora, entusiasta, pesquisadora com uma titulação magnífica e de experiência já internacional com o seu propósito didático. Bioma 7 com vocês, hoje no Escopo na Pauta, literatura e a importância do hábito da leitura. Aqui pode tudo, desde que seja você, sempre.